Boa noite a todos, boa noite porque já são 7 horas e 20 minutos do dia... Vixe, que dia é hoje? 9 de janeiro de 2017. Como eu disse no vídeo anterior, eu trataria num vídeo paralelo à série de vídeos sobre a reforma da educação, sobre a questão de como estudar, né? Então eu estou aqui cumprindo essa promessa agora. Estudar é muito mais do que ler, mas é impossível estudar sem ler, né? Então essas duas coisas precisam ser equilibradas, né? Você precisa ir além da leitura e você precisa ler bastante. Cada aspecto do estudo tem relação direta com a leitura. Mas não qualquer leitura, uma leitura com técnica, uma leitura com cuidado, uma leitura apurada, uma leitura que envolva além da leitura escrita e pensamento. Então estudar é basicamente ler, escrever e pensar. Ou melhor, ler, pensar e escrever. Ou melhor, pensar, ler, pensar, escrever. Então você lê sobre aquele assunto acerca do qual você está pensando. Toda leitura de estudo, ela precisa ter, antes de tudo, um objetivo, né? Você precisa ter claro na sua mente qual é o objetivo daquela leitura, né? Se for uma leitura pela leitura, leia um romance, mas você estuda romances também. Você também utiliza a literatura, a poesia e etc. para entender o mundo, dependendo do tipo de problema com o qual você está preocupado. Então vamos lá. Estudar consiste em primeiro lugar, pensar sobre um determinado assunto. Em segundo lugar, desenvolver, construir uma bibliografia acerca desse assunto e lê-la. Então, no processo de pensar sobre o assunto, você vai elaborar todo um conjunto de questões. A partir desse conjunto de questões, você vai encontrar a literatura que trata do assunto, a fim de que, com essa literatura em mãos, você possa ler a fim de responder aquelas perguntas. A leitura, ela precisa ser objetivada pelo conjunto das perguntas, e à medida que você lê, você faz novas perguntas ao texto. Então, um texto pode ser lido, de acordo com Adler, a partir de 4 níveis. O primeiro nível a gente considera que é o simples nível da alfabetização. O segundo nível, que é o nível inspecional, é quando você está construindo a sua bibliografia e você vai verificar se aquele livro te serve ou não, né? Então, para você saber se um livro te serve ou não, você precisa inspecioná-lo de maneira técnica. Ler o índice, ler a introdução, observar a bibliografia, né? Buscando a solução, a resolução, a resposta para aquele problema, ou evidências que encaminhem para aquela resposta, né? Então, pensar, ler. Ler consiste em, primeiro, inspecionar. Depois, ler analiticamente, ou seja, você se deter em cada parágrafo a fim de encontrar argumentação, se detém em cada argumento a fim de perceber se aquele argumento fundamenta a ideia que o autor quer repassar, né? Por quê? Porque qualquer texto dissertativo consiste na apresentação de uma tese e na defesa argumentada dessa tese. Então os argumentos, eles são analisados tendo em vista o objetivo do autor. Você precisa descobrir esse objetivo do autor, e esse objetivo do autor pode ser o seu objetivo de pesquisa, pode ser o seu conjunto de perguntas, né? O autor pode não estar respondendo exatamente aquela pergunta que você tem, mas ele, entre outras coisas, na sua argumentação, ele responde aquela pergunta também. Então você precisa localizar isso e identificar se o autor é lógico, se ele é consistente nas suas proposições, se as proposições levam aquelas conclusões que ele deseja, né? Se essas conclusões respondem ao seu problema. E pensar. Pensar é fundamental durante a leitura, porque não adianta simplesmente compreender aquilo que o autor está dizendo.
Você precisa conseguir pensar aquilo sobre outras circunstâncias. Você precisa conseguir pensar contra-argumentos em relação àquilo. Mas esse pensar os contra-argumentos só é feito depois que você consegue entender efetivamente aquilo que o autor está dizendo. Tá? Para maiores informações acerca de leitura especificamente, você pode ler o livrinho do Adler, Como Ler Livros, que é um livro fenomenal, ou o livro da Susan Bauer, né? Como Educar a Sua Mente. Ambos os livros são muito bons. Sobre o livro da Susan Bauer, eu já fiz um vídeo que você pode encontrar aqui no canal e dar uma olhada, né? Pensar é absolutamente fundamental. Depois que você leu, você vai pensar o conjunto dos contra-argumentos possíveis, você vai pensar se aquela solução é efetivamente boa, se essa é uma boa resposta para a sua pergunta anterior, se o autor cumpriu os objetivos dele enquanto autor e se ele responde também a sua pergunta, ou se a resposta, apesar de se referir à sua pergunta, ela não tem relação com a sua pergunta. Então você precisa pensar o problema agora a partir da solução que o autor apresenta dele, né? Então você pensou antes e chegou ao problema. Você leu o autor e ele respondeu de alguma maneira o problema. Então você pensa agora a partir da resposta do autor sobre outras respostas possíveis, principalmente tendo pensado antes os contra-exemplos. Tudo isso ainda no processo de estudar. Então, você finda por escrever. O seu pensamento vai gerar um conjunto de ideias e etc. que você vai colocar no papel. Então o que você escreve no final da leitura do pensamento do problema? Você escreve 3 tipos de coisa. O primeiro tipo é um resumo, né? Um resumo daquilo que o texto diz. O segundo tipo é quais as ideias aquele texto fez surgir em você, quais são os contra-argumentos que você apresentaria ao autor e coisas do gênero. E o terceiro é um ensaio de resposta com o seu próprio pensamento acerca do assunto. Quando você cumpre todas essas etapas, você pode dizer que estudou. Se vocês gostaram desse vídeo, eu posso esmiuçar mais cada um dos detalhes. Digam nos comentários, depois de dar o joinha, que a gente volta ao assunto em detalhes acerca de cada uma das partes. Tratando leitura, pensamento, escrita, vai depender de vocês. Falou, galera, valeu!